Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à live aqui na fanpage. Já é a primeira vez que eu vou transmitir diretamente da fanpage. Por que eu vou fazer isso? Pelo seguinte, no meu perfil pessoal, não dá mais para aumentar o número de amigos. E as pessoas não estão recebendo as notificações, né? Então as pessoas ficam sem receber as notificações e não sabem quando é que eu entro ao vivo. Quando você curte a fanpage, aí mais gente vai poder ficar sabendo na hora que eu entrar ao vivo para poder fazer a live. Então, a partir de hoje, eu vou transmitir direto aqui da fanpage. Ó, já tô vendo que tem pouca gente aqui, tem muito mais gente lá no perfil, sempre tem mais gente no perfil do que aqui na fanpage, mas aos poucos as pessoas vão se acostumar e vão vir aqui para a fanpage para poder assistir a live ao vivo, tá ok? Então, o Fabião já está aí. E aí, querido, tudo bem? Por enquanto só estou vendo que você entrou. Vamos ver se aparece mais gente por aqui. Né? Tarará, tarará. Tem pouquinha gente, mas tá chegando, devagarzinho. Olha lá, Lilian. Tá boa, Lilian? Como é que vai? Então eu tô esperando ver se o povo aparece por aqui, porque ninguém tá acostumado a vir ver a live aqui na fanpage, né? Tá todo mundo acostumado a ver lá no perfil pessoal. Então, como isso foi uma coisa que eu mudei agora, tem que esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência com o pessoal, né? Então o pessoal se adaptar a essa mudança. Tá chegando, devagarzinho vai entrando, um, outro, tal. Porque o pessoal vê o vídeo lá, vem pra cá, aquela coisa toda, né? E hoje o nosso tema é um tema bem legal, porque ele tem uma controvérsia que roda em cima desse tema, mas essa controvérsia, na verdade, ela é meio desnecessária. Na verdade, a gente precisa esclarecer um pouco algumas coisas sobre esse tema, e é por isso que eu resolvi falar sobre ele. Eu resolvi falar sobre ginástica cerebral. Ah, quem chegou? Priscila. Que bom que você achou a fanpage aqui. Eu sei que hoje a live vai ter uma audiência um pouquinho menor, mas vamos ver. O pessoal está chegando aí, ó. Tá aumentando. Agora já tem 10. Vamos ver. Bom, anúncios. Os meus velhos e bons anúncios de toda a live. Nós estamos iniciando um projeto novo na Inédita, uma coisa que eu nunca fiz e que as pessoas sempre me pediram muito para fazer e eu não sabia muito bem como tal. Agora eu estou começando a conseguir construir um modelo aqui na minha cabeça de como é que eu vou me organizar para poder fazer esse trabalho, que são os famosos grupos de estudo. O que a gente entende por um grupo de estudo? Um grupo de estudo é uma reunião de pessoas que têm interesses em comum, né? E a ideia é escolher uma literatura, que pode ser um livro, que pode ser um conjunto de textos, com uma temática bastante específica, né? Então, eu vou fazer 2 grupos de estudo que têm a ver com os maiores públicos que me acompanham, que na verdade são os 2 públicos das minhas especializações da Santa Casa e que são os públicos que eu atendo aqui na Inédita através dos mais variados interesses que as pessoas manifestam em neurociência. Um desses grupos de estudo vai ser voltado exclusivamente à educação. Então, todos os professores da educação infantil, os professores do ensino do fundamental, 1, 2, do médio, ou mesmo professores do ensino superior, que queiram discutir técnicas de didática, que queiram discutir aplicações de neurociência diretamente no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. E aí a gente vai pegar vários textos para ampliar essa discussão. E para isso, eu estou colocando uma condição como um pré-requisito para que o grupo funcione, para que a coisa role, né? Que as pessoas que participem desse grupo tenham feito ou a especialização da Santa Casa, então sejam os meus ex-alunos da Santa Casa. Aqui tenho 2 que são da turma 2, né, que eu estou vendo que estão por aqui, que é o Fábio e a Priscila. Oi, Tânia, seja bem-vinda. E esses
esse pré-requisito é justamente para poder trabalhar no grupo dentro de um determinado nível de aprofundamento, né? Para que a gente não fique tendo que explicar desde o começo. E quem não é aluno da especialização tem a alternativa de fazer o curso de Neurociência Aplicada à Educação aqui da Inédita. E a gente vai ter uma turma em janeiro. E o grupo de estudos começa em fevereiro. Então, tudo planejado para você que ainda não fez o curso da Inédita, mas que já pode se organizar para fazer o curso e daí participar do grupo de estudo. Atenção, que o grupo de estudo vai ter uma condição muito especial, porque vai ser obrigatório que as pessoas se comprometam com o grupo pelo ano. Então, não vai ser uma coisa assim, tipo, eu quero fazer esse, não. Você vai fazer o grupo de estudo no ano de 2017. E vai guardar, né, suas datas para participar dos eventos em 2017. O que eu quero arrumar, e eu acho que eu vou conseguir, é que eu vou colocar umas câmeras de streaming aqui nessa sala, que essa é a sala de treinamento da Inédita. Para quem não conhece, eu vou dar aqui um visual para vocês, né? Então, o grupo de estudo vai ser aqui nessa sala, certo? E eu vou colocar umas câmeras aqui para que a gente possa transmitir o grupo de estudo online. Então, se você não é de São Paulo, você pode fazer a inscrição. Detalhe, online as vagas são ilimitadas, só que não dá para ter 300 pessoas, certo? Senão não participa. Então, eu estou pensando, cerca de 20 pessoas online e 20 pessoas presenciais. Isso vai ser o tamanho do nosso grupo de estudo no máximo, tá bom? Então, eu fiz um post no meu perfil pessoal lá, perguntando quem é que queria participar, para deixar o nome lá. Eu vou dar preferência para essas pessoas que já se inscreveram através do post. E as inscrições, como eu disse para vocês, você vai ter que se comprometer pelo ano do trabalho, porque não dá para cada mês a gente fazer inscrições para as pessoas participarem de um grupo de estudo. Tem que ser um trabalho continuado, tá? E o outro grupo vai ser voltado para treinamento e desenvolvimento humanos. Então, que é uma coisa que eu milito bastante também, desenvolvimento de lideranças, coaching, estratégias de treinamento dentro das empresas, aprendizado significativo dentro das empresas e tudo mais. E para esse curso, o pré-requisito que eu estou pedindo é que as pessoas tenham feito o curso de Imersão em Neurociência, que é um curso que também vai ter em janeiro, então, de novo, tudo organizado. Os grupos de estudos vão ser a cada 15 dias. Eu planejei inicialmente a terça-feira, mas aí hoje já me disseram que a terça-feira não vai ser adequado. Então, eu estou pensando na segunda ou na quarta. Ainda preciso resolver isso. E aí vai ser assim, uma semana tem o grupo de estudo de educação, na outra semana tem o grupo de estudo de treinamento e desenvolvimento, tá? E assim vai até o ano acabar. E logo vocês vão saber as condições para fazerem as inscrições e etc e tal, tá bom? Ainda preciso calcular o custo disso tudo para poder precificar, ainda estou no começo do projeto, tá? Mas já estou adiantando para vocês essa história toda. Muito bem, ó, já chegaram 24 pessoas aqui na fanpage, que legal. Né? Significa que o pessoal entendeu o recado lá de que a gente vai fazer a live por aqui. E então, eu só queria falar mesmo dos grupos de estudo e lembrar vocês sobre o curso 4 Pilares, que está bombando, já tem bastante inscritos, e a gente gostaria muito de receber pessoas que muito interessadas em se promoverem, né? Promoverem o seu próprio desenvolvimento. Então, para quem ainda não sabe, entra lá, www.4, com o número, né? 4pilares.com.br. Se alguém puder escrever aí o link, eu também estou sem capacidade aqui de fazer isso sozinha. Bom, muito bom. Estamos aqui na nossa fanpage e vamos falar sobre ginástica cerebral. Esse termo já começa que ele é um termo, não vou dizer que ele é inadequado, tá? Mas ele, na verdade, ele tem muito mais de marketing envolvido nele do que efetivamente do que a gente conhece como ginástica, tá? Porque quando a gente fala em ginástica, tem um conceito relacionado com a ginástica
que é muito comum, que é a gente falar sobre o treino de músculos, ou o treino do pulmão, ou o treino do coração. Né? A gente está falando justamente da capacidade do nosso organismo de desenvolver habilidades que são musculares na maior parte das vezes. Então, as 3 coisas que eu falei são músculos que são desenvolvidos. Quando você fala em aumentar a força muscular, você está falando do desenvolvimento de fibras musculares. Quando você fala de aumentar a sua capacidade respiratória, você está falando da amplitude do seu tórax, do trabalho do seu diafragma. Um pouco você está falando também sobre a capacidade dos seus alvéolos de usarem o oxigênio, mas o maior impacto é sobre a musculatura do tórax, da amplitude do tórax, etc. E, por fim, a própria função do músculo cardíaco, que também pode ser melhorada a partir de treino. E aí tem uma coisa complicada, porque músculo é um negócio que, quando está sendo treinado, ele aumenta a sua funcionalidade porque as células musculares mudam a sua capacidade. Elas aumentam a sua capacidade metabólica e aumentam a sua capacidade contrátil. Então, quando você faz uma ginástica para o corpo, quando você corre, quando você carrega peso, qualquer uma dessas coisas que você faça, o treino está diretamente envolvido com o aumento da capacidade das células. Você hipertrofia o músculo. E a maior parte dos textos e dos posts sobre ginástica cerebral cometem esse pequeno equívoco, digamos assim. Porque para poder ser simples, para poder falar de forma simples sobre o conceito, eles falam, o cérebro é como um músculo que precisa ser treinado. Isso não é verdade. O cérebro não tem nada a ver com um músculo. O cérebro não vai hipertrofiar. Não vai aumentar o tamanho do seu cérebro porque você faz ginástica. Então você vai procurar na internet, tem aquele cerebrinho carregando peso. Essas coisas são imagens simbólicas, muito mais relacionadas ao marketing desse negócio do que efetivamente à função da ginástica cerebral. Mas o fato é que, quando a gente pratica, e até recentemente eu fiz uma palestra sobre o cerebelo, e é possível que vocês tenham visto, porque eu publiquei o vídeo ao vivo, essa palestra que eu fiz sobre o cerebelo mostra claramente o impacto do treino, da repetição, sobre uma função cerebral. Há autores de qualidade indiscutível, como é o caso do Merzenich, e mesmo o Dr. Elkonon Goldberg, que deixaram claro que o processo de treino cerebral está diretamente relacionado com a construção e fortalecimento de circuitos neuronais especializados em algumas tarefas. E quando a gente vê a função do cerebelo, fica mais claro do que nunca que a gente pode treinar uma forma de pensar, um jeito de pensar, uma velocidade de raciocínio. Então, realmente, tudo isso é muito interessante. Mas tem um detalhe. Não existe um programa de ginástica cerebral que tenha recebido uma comprovação genérica, tipo assim, vai funcionar. Não é isso. Basta você fazer algum exercício que vai funcionar. Não é verdade. Boa parte dos programas de ginástica cerebral carecem justamente de comprovação. E por causa disso, você hoje tem, na literatura neurocientífica, uma tendência a se criar polaridades. Você tem, de um lado, defensores do processo de ginástica cerebral e, de outro, verdadeiros combatentes desse processo. Né? Então, há quase que uma guerra campal em relação a isso. E por que existe essa guerra campal? Porque não existe um discernimento a respeito de 2 coisas. De qual é o método adequado para se fazer a ginástica cerebral e do que a gente está objetivando com essa ginástica cerebral. Eu posso fazer exercícios para melhorar a memória? Posso. Mas a questão é a seguinte, que memória que eu vou melhorar?
Eu não vou melhorar a memória a respeito da minha autobiografia. Eu não vou voltar a lembrar de coisas que eu fiz no passado. Não vai ser isso. Mas eu vou ganhar uma maior capacidade de memorizar coisas novas. Essas técnicas mnemônicas são conhecidas, sei lá, milenarmente, se bobear. E isso não importa definitivamente para dizer que você está raciocinando melhor. Não é isso que uma pessoa precisa para raciocinar melhor. Eu trabalho como consultora de um método, que é um método chamado de ginástica cerebral, que muitos de vocês devem conhecer, que é o método Supera. Eu trabalho como consultora dele, eu tenho grande orgulho de trabalhar com eles, primeiro porque eles são muito sérios em um aspecto que eu acho que é fundamental. Eles não trabalham somente através de uma metodologia à distância, como a maior parte das ginásticas cerebrais hoje praticam. Você tem um conjunto de jogos eletrônicos que são colocados na internet, você vai lá e faz. Não. A verdade é que esse sistema ele é uma escola. E as pessoas vão até essa escola e elas são trabalhadas dentro de uma mediação do que vai parecendo que aquela pessoa tem maior necessidade. Então, a criança, obviamente, vai fazer um determinado conjunto de exercícios, o idoso, outro conjunto de exercícios, o adulto, outro conjunto de exercícios, com uma dinâmica própria. E cada aluno recebe uma atenção particular. Existe um mediador, existe um educador que está dentro da sala de aula procurando quais são as atividades que podem fazer com que aquele indivíduo melhore as habilidades, as competências que ele sente dificuldade. Então, isso não é uma ginástica cerebral como a gente costuma ver por aí. Né? É muito difícil a gente conseguir fazer um sistema de pesquisa severa para poder provar que há uma melhora, até porque cada uma dessas pessoas é tratada com uma certa individualidade. Então, é difícil você criar um grupo experimental e juntar um monte de pessoas embaixo de uma mesma, sabe, um mesmo guarda-chuva e fazer um experimento ali, no dia a dia, no cotidiano das escolas que usam o método. Mas eles tentaram fazer um trabalho que foi feito com... Até foi um professor da UFRJ que apresentou essa metodologia para idosos. E verificou-se, inclusive, em algumas funções cognitivas desses idosos, que havia ao invés de haver uma melhora, porque, veja, um idoso ele não vai melhorar, mas para um idoso não perder, não piorar, vamos dizer assim, por causa do envelhecimento, já é uma grande coisa. E foi isso que se verificou nesse experimento. É óbvio que ainda foi uma coisa com um número pequeno de idosos, numa condição experimental bastante específica, mas esse método especificamente que eu estou contando para vocês, porque eu estou falando disso porque eu conheço o trabalho deles, eu estou ali perto, conheço as escolas, os educadores, eu já viajei pelo Brasil em diferentes escolas. E o que eu aprendi com eles, o que eu aprendi nesse tempo todo que eu trabalho com eles, eu não sei precisar quanto tempo eu trabalho com eles, mas acho que é mais de 4 anos, tá? O que eu pude perceber é que os relatos das pessoas que participam é muito valioso. Você tem pessoas idosos que voltaram a ter autoconfiança, você tem crianças que começaram a ter mais segurança nas atividades da escola, você tem pessoas que tinham dificuldade de entrar em concursos e que isso ajudou. Quer dizer, não é que não existe essa história de ginástica cerebral. Aí o Paulo perguntou, é porque a gente fortalece as sinapses? Paulo, nem sempre fortalecer as sinapses é uma coisa importante. A maior parte das vezes o que a gente precisa é construir novos circuitos. E circuitos, obviamente, bastante bem treinados. Então, existe, às vezes, um modo da gente trabalhar, da gente construir um raciocínio, por exemplo, e esse modo da construção desse raciocínio pode ser aprendido. Se eu treinar aquele raciocínio. E muitas vezes é isso que a gente tenta fazer na escola. Então, um método
que permita que o indivíduo desenvolva essas habilidades, obviamente tem um bom resultado. Eu não conheço outros métodos profundamente para poder dizer esse funciona ou aquele não funciona. O que eu conheço não é um método de ginástica cerebral, é um método que inclusive a gente usa, que chama-se CogMed, que é comercializado pela Pearson, que é só a marca já garante a qualidade do produto, e que tem a referência de uma porção de neurocientistas de diferentes partes do mundo, inclusive do Brasil. E o CogMed a gente aplica, né? A gente usa o CogMed, mas ele é específico para a memória operacional. Ele não é uma ginástica cerebral. O foco dele é em memória operacional. Então, você diagnostica a necessidade de melhoria ali da memória operacional. A maior parte das pessoas precisam aumentar a sua memória operacional, e aí o CogMed funciona bem para isso, tá? Mas se você pegar, por exemplo, um que é muito famoso, como é o caso do Lumosity, que está em tudo quanto é lugar, etc. e tal, eu não conheço, eu não fiz o Lumosity. Mas o que você vai encontrar lá são exercícios que se assemelham a um videogame, né? Então aí alguém perguntou, você acha que a ginástica cerebral é só eficiência na memorização? Não, eu não acho. É que não existe a ginástica cerebral. Isso que eu estou querendo pontuar com vocês. Não existe a ginástica cerebral. Existem inúmeros métodos que se dizem fazer ginástica cerebral. E a questão é que basta você exercitar alguma função como a memória ou como a atenção, que o cara já chama de ginástica cerebral. E aí a pergunta é, como é que você avalia a eficiência dessa ginástica? A pergunta que a gente sempre se faz é qual é o nível de transferência? Quanto que o treinar essa atividade aqui pode transferir para um outro modelo? Eu treino a memorização aqui e eu vou ficar melhor na escola. É isso que a gente quer saber. Porque eu não quero saber se você vai decorar onde as coisas estão. Ou, né, memorizar um conjunto de palavras. Não é isso que importa. Importa que você fique bom para aprender as coisas na escola. Então, essa é a pergunta. E aí, importa mais que a gente treine um método de estudo, de compreensão, de treino, né? E aí é possível que alguns métodos consigam atingir isso. A gente não pode dizer fulano é bom, ciclano é ruim. Não é essa a ideia. Mas o que eu queria trazer para vocês de mais importante nesse conceito é que não existe uma ginástica cerebral. Existem diferentes métodos de treino cerebral. O termo ginástica cerebral é um termo que é um guarda-chuva enorme que um monte de gente enfiou coisas embaixo dele. Mas o treino cerebral é pegar as habilidades, as funções, as tarefas do cérebro e colocá-las para fazer com uma certa constância e procurando melhorar a sua prática e o seu resultado, para daí você poder fazer um novo trabalho, né? Para que você melhore efetivamente o seu trabalho. Deixa eu ver uma coisa. Boa noite, tenho 2 alunos com Alzheimer em 6 meses de ginástica para o cérebro. Os médicos reportaram que eles estão estabilizados nos últimos 4 meses. Então, Walter, são dados como esse, mas são dados que a gente chama de casos. Isso é casuística, isso não é experimento, isso não é resultado de experimento. Então não dá para eu dizer que existe comprovação científica, não é isso. Mas é como eu já falei anteriormente, existem muitos relatos. E eu digo para você, se o idoso que está fazendo ginástica cerebral relata que ele se sente melhor, acabou. Está funcionando, para ele está bom. Porque o que importa é que as pessoas se sintam bem. Então, se ele gosta de ir lá, se ele está se sentindo bem com com essa história de estar lá com o grupo. Eu acho que, por exemplo, os idosos, o fato deles irem para a escola, Supera, por exemplo, que é a única que eu conheço que tem uma sala de aula, tá? Por isso que eu uso ela como a única experiência que eu conheço de mediação em ginástica cerebral. Eu não conheço outra, tá? Para mim, ela é única, tá? É única nisso. Então, por isso que eu chamo a atenção dessa mediação que o Supera faz. Na mediação, no grupo, no trabalho em grupo com idosos, tem muito idoso que vai sair da casa dele,
E que vai ter ali, na escola supera, a única forma de relacionamento social. Então, o que acontece? Isso melhora a qualidade de vida dele. Única e exclusivamente porque ele está indo lá no grupo, ele está falando de si, ele está exercitando a sua capacidade mental, está sofrendo desafios novos. Então, se o idoso gostar de se sentir melhor e perceber que está estabilizado, no caso que o Walter falou do Alzheimer, há uma estabilização, não existe comprovação sobre isso. Mas existem dados, existem relatos. Muitas pessoas relatam. Então, se hoje você entrar lá no site, você vai ver um número enorme de relatos, né? Mas é fato. Você fala assim, cadê o experimento? Não existe, tá? Ainda não foi feito. Como também não foi feito para um monte de outros métodos que estão aí sendo vendidos, né? Não tenho dúvida, Rosinete, que o estímulo é importante. Nós não estamos falando só de uma questão de estímulo, né? Nós estamos falando dessa ideia de que pessoas normais, que tecnicamente não precisariam de nenhum estímulo, porque não tem nenhum estímulo específico, porque não tem uma patologia, procuram algum tipo de desenvolvimento para melhorarem a sua capacidade. E aí isso é quase que um dogma na sociedade, que é essa piração das pessoas quererem ficar mais inteligentes, entendeu? Então, não é bem isso, mas existem boas circunstâncias onde você pode melhorar, ter um melhor potencial de como você se desenvolve. Tá? Houve uma mudança aqui no sistema do vídeo ao vivo, pessoal, e os comentários de vocês, eles correm, e eu não tenho muito como acompanhar, tá? Aqui. Então, se eu por acaso não comentar, não responder alguma coisa de vocês, é por isso. Então, por que eu quis trazer essa temática? Porque as pessoas me perguntam muito sobre isso, querem saber se melhora, se não melhora, e de verdade, gente, não tem uma regra de ouro para isso. O que é verdade? Quanto mais estímulos sistemáticos você conseguir receber, isso chama-se educação. Isso chama-se desenvolvimento. Então, a pessoa precisa receber esses estímulos em qualquer circunstância. O que também é verdade, que o cérebro não é como um músculo, besteira, ele não vai ficar forte. Não é essa a ideia. Alguém perguntou qual é a diferença de circuito e de sinapse. As sinapses são o contato entre dois neurônios, entre um neurônio e outro. Isso é uma sinapse. E essa sinapse ela pode ser fortalecida, ela pode ficar mais fácil de ser ativada. Essa é a ideia dela ser fortalecida. Ela já é mais fácil de ser ativada, né? A transmissão nessa sinapse é favorecida. Circuito é o conjunto de vários neurônios integrados que vão ser ativados de uma determinada forma a partir das suas sinapses. Então, construir um circuito é um negócio mais complicado, porque envolve várias sinapses, envolve várias ativações. E o que eu preciso, na verdade, é construir circuitos. Não adianta eu fortalecer uma sinapse, eu preciso fortalecer circuitos, as sinapses desses circuitos. Né? Então, não existe funciona ou não funciona. E é por isso que existe uma enorme controvérsia na literatura. Porque você vai ver, o cara faz um experimento e ele diz que não funciona. O outro faz o mesmo experimento e diz que funciona. Se você pegar esses dois autores que eu comentei com vocês, Michael Merzenich, Merzenich, Michael Merzenich. Ele é um papa, um neurocientista papa, que eu acho até que ele é neurocirurgião, tá? Se não me falha a memória. Papa. Outro, Euconon Goldberg, Gold de ouro, Berg. Os dois caras defendem a ginástica cerebral. Na verdade, em inglês a gente chama de brain training, treinamento cerebral. Os dois defendem. E aí você tem uma lista de pesquisadores em Stanford que fizeram um manifesto contra a ginástica cerebral. Então, da onde vem a controvérsia? Vem justamente do fato de que a gente está colocando embaixo do mesmo termo um monte de coisa. Algumas coisas que são boas, outras coisas que não são tão boas assim. O que a gente tem que definir? Qual é o nosso trabalho nos próximos 5 ou 10 anos em relação a isso? E que isso tem tudo a ver com o meu trabalho em neurociência aplicada à educação, o meu trabalho com os meus alunos da especialização, o meu trabalho com os alunos aqui da Inédita. Definir quais são essas estratégias que são as melhores para que a gente consiga levar os indivíduos ao máximo do seu desenvolvimento. Tá?
Vespasiano, essa ginástica cerebral, se você procurar aí na internet, você vai achar quilos de referência sobre ginástica cerebral. Né? De verdade, tipo, não cabe eu ficar explicando, porque realmente é um monte de coisas. Né? É um enorme conjunto de coisas que estão embaixo de um guarda-chuva. Mas eu queria deixar esse recado para vocês. Não emitam a opinião a respeito de como que você vai trabalhar sobre ginástica cerebral, se você acha que está certo ou está errado, se você não pensar especificamente em qual programa, certo? Conheço sim, Moisés. O Meserick desenvolveu diferentes programas, tanto para reabilitação como para ginástica cerebral. Ele tem, inclusive, um desses softwares de computadores, que eu acho que chama-se Happy Brain, uma coisa assim. Tá? Meserick é um dos maiores entusiastas da ginástica cerebral. E ele é um capo. O cara é ótimo. Então não tem como eu dizer que o Meserick é louco, certo? Agora, a pergunta é, do que você está falando? Qual é a estratégia? Qual é o sistema que você está falando? Que tipo de exercícios vão ser feitos? Com que idade? Com que frequência? Com que pessoas? Né? É isso, por exemplo, que a gente tenta equalizar para conseguir os melhores resultados possíveis dentro, por exemplo, do método Supera. Tá? Então, eu não gostaria que vocês entendessem essa live como uma propaganda do método Supera. Não é, inclusive, não tem nenhum... Até muito pelo contrário, tá? Eu não vou nem explicar porquê, mas é muito pelo contrário. Mas, de verdade, eu acredito que a gente possa, sim, construir sistemas de desenvolvimento sem, contudo, precisar colocar chip no cérebro, tomar a pílula azul que vai melhorar a sua capacidade, que vai fazer seu cérebro funcionar não sei de que jeito, que são as drogas cognicêuticas. Nem precisa as pessoas que não têm déficit de atenção e hiperatividade tomar Ritalina para melhorar a capacidade cognitiva. Não precisa de nada disso. Precisa a gente estabelecer, conseguir uma estrutura de atividades que estejam relacionadas com o interesse da pessoa, com a necessidade da pessoa, com o que essa pessoa precisa, quais são as dificuldades que ela tem, né? Evidenciar, se é mais ou menos atenção, concentração, o que é que precisa ser feito, né? Para poder justamente conseguir um resultado adequado, né? Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui. A Sônia, você concorda que exercitar o cérebro com atividades direcionadas, organizadas e com constância aumenta as conexões neurais, favorecendo a melhoria da performance de vida? Assim, gente, a conexão neural, ela é mudada o tempo todo, certo? Então, não é por causa disso que o exercício é bom, porque mudar a conexão neural pode fazer, inclusive, que piore a conexão neural. Então, não é essa a justificativa. É que a pessoa, a partir desse trabalho de exercitar, de treinar, de se desafiar, de se colocar fora da zona de conforto, ela vai sim construir circuitos que favoreçam a atividade, aquela atividade que está sendo feita. O importante é a gente saber o quanto que essa atividade aqui que eu estou treinando é transferida para a minha atividade cotidiana. Quanto que disso aqui eu consigo aproveitar no meu cotidiano. Portanto, quanto mais genérica for a atividade, tipo, eu não vou ficar aqui fazendo palavra cruzada. Faz palavra cruzada, faz palavra cruzada, faz palavra cruzada, faz palavra cruzada. O que fazer palavra cruzada melhora? A sua capacidade de fazer palavra cruzada. Certo? O quanto que eu consigo generalizar o trabalho que meu cérebro faz na palavra cruzada? Muito pouco. Vai impactar um pouco na linguagem, para eu não esquecer algumas palavras na hora de falar, mas não vai melhorar minha velocidade de raciocínio. Entendeu? Então, palavra cruzada é bom? É. Mas tem coisa melhor. Eu posso fazer um pouco de palavra cruzada, depois eu posso fazer um pouco de caça-palavra, depois eu posso fazer um pouco... Certo? Variabilidade, exercícios variáveis, com constância, com aumento da dificuldade. Tudo isso é importante. Então, não basta a gente simplesmente manter a constância do exercício e tal. Eu preciso aumentar a dificuldade, eu preciso gerar esse direcionamento. Então, por isso que é importante a gente ter um método que seja um método bastante bem elaborado, que tenha ali uma equipe pensando nele, buscando entender os resultados que a gente vai obtendo, etc. e tal.
A Mariana pergunta, você acredita que a natureza da mente é negativa? Eu não entendi sua pergunta, viu? Se você quiser explicar um pouquinho melhor. Variedade, novidade, manutenção. Exatamente. Ó, a Solange, que fez esse comentário, é uma pessoa que está diretamente relacionada com a construção das estratégias de desenvolvimento desses exercícios. Certo? Então, existe gente pensando por trás. Sabe? Não é uma coisa... vamos fazer exercício de memória. Não é assim tão simples. Então, é muito importante que se você quiser trabalhar um treino cerebral, melhorar, ou muitas vezes manter a sua capacidade, porque você está envelhecendo, está percebendo que está ficando mais lentinho, né? Não sei se vocês sabem que isso até é um trabalho muito bonito do Bertolucci, da Escola Paulista, da Unifesp. Esse nome Escola Paulista entrega quantos anos eu tenho. A Unifesp, um dos primeiros experimentos que ele fez quando voltou do seu pós-doc, ele pegou e comparou, ali na casuística que ele tinha na escola, lá na Unifesp, de pacientes que tinham demenciação, ele percebeu que os pacientes que tinham menor escolaridade, então quanto menor a escolaridade da pessoa, mais você tinha de chance de desenvolver mais precocemente a doença de Alzheimer. Então, não é que se a pessoa tem escolaridade baixa, ela vai ter Alzheimer. Não é isso. Mas para as pessoas que tinham escolaridade mais baixa, o Alzheimer chegava antes. E para as pessoas com escolaridade mais alta, o Alzheimer demorava mais para aparecer. Pô, eu acho isso impactante. E o que a escolaridade faz? A escolaridade, na verdade, mantém um indivíduo com maior atividade cerebral. Porque eu penso sobre outras coisas, eu aprendo mais sobre outras coisas, eu tenho maior vocabulário, eu tenho maior compreensão sobre as coisas, sobre a política, sobre a cultura. Eu assisto filmes mais variados, né? Então, isso tudo está diretamente relacionado com a nossa capacidade de manter o que se chama de reserva cognitiva. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar em construir, a nossa reserva cognitiva, né? O Moisés falou, em vez de fazer palavras cruzadas, que tal criar? Bom, aí não tem nem dúvida, né, Moisés? Criar um problema de palavras cruzadas é uma atividade de altíssima complexidade que implica em raciocínio, implica em memória de trabalho, porque você precisa pensar, o cara escreve isso aqui, aí vai essa palavra aqui, aí vai essa outra aqui. Não tenha dúvida, né? Então, quanto mais complexo for o problema, obviamente mais estimulado vai ser. Mas não adianta eu te dar um problema complexo logo de cara, que você não é capaz de resolver, porque você vai desistir. Né? Então alguém fala que tem que tomar cuidado para não desistir. Exato, porque isso é a coisa mais comum. A pessoa entra, você dá um desafio para ela que é muito maior do que ela pode aguentar, ela desiste. Então, o mais importante é, de cara, você adequar o desafio à capacidade da pessoa, para ela ser desafiada, não ser assim óbvio, mas ela entregar. Não sei se vocês sabem, mas em gamificação, uma das coisas mais recorrentes, inclusive eu já passei isso para todo mundo que eu dou consultoria e tal, eu comento isso. Uma das coisas mais usadas em gamificação é que você dá uma tarefa que é um pouco mais difícil, que a pessoa vai ficar um tempinho ali fazendo. Na próxima fase, você já dá uma coisa mais fácil. Porque aí a pessoa passa mais rápido e isso estimula ela a ir para outra. Porque se vai crescendo a dificuldade e cada vez ela passa mais tempo tentando fazer, ela não tem aquele relax. Eu não sei se alguém aqui joga, por exemplo, Candy Crush. Candy Crush usa isso muito. O Candy Crush é um dos jogos que mais vicia. Por quê? O Candy Crush ele usa isso o tempo todo. Você acabou de passar uma fase impossível, ele te dá umas 2 fases fáceis. Para você achar que você está abafando. E aí você não desiste do jogo. Sempre que você acabou de passar uma fase, a fase seguinte é muito forte. Desculpa, é muito fácil. A primeira vez que você joga. Ele tem um algoritmo para facilitar. Porque aí se você passar de prima, você vai ficar feliz. Isso é estratégia de gamificação. Então, tudo isso, né, tem a ver com essa coisa do treino, de você envolver, porque tem a ver com motivação. Alimenta o sistema de recompensa. Tem a ver com motivação, tem a ver com a capacidade de você permanecer envolvido, motivado pelo negócio, né, engajado. Então, é isso, gente. Não é que funciona ou não funciona. Não é essa a pergunta. A pergunta é qual você está falando.
Qual a estratégia? Quem é que está aplicando? Né? O que tem por trás? Que ciência que tem por trás disso? Quem fez? Pensou no quê? Quem fez está considerando as diferenças individuais? Quem fez consegue levar em consideração como cada uma dessas pessoas reage? Tem avaliado como que é o progresso? É isso que é uma coisa mais importante. Os exercícios têm alta transferência. Quer dizer, eu fico bom nisso, significa que eu vou ficar bom em outra coisa? Isso, à medida que você vai se envolvendo, que você desenvolve esse treino, você pode ir se testando para ver se a coisa está rolando. Né? E é óbvio, né, gente, que para casos patológicos, não é um treino cerebral que vai resolver. Você precisa de um atendimento especializado. Né? Então, eu tenho dislexia, vou fazer ginástica cerebral para curar? Não vai. Dislexia deve ser tratado por fonoaudiólogos, ou melhor ainda, por uma equipe multidisciplinar, que tenha psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Né? Esse é o ponto. Essa tal da história de treino cerebral, ela ajuda as pessoas a melhorarem sua capacidade. Mas ela não é uma forma terapêutica. É isso que eu gosto de chamar a atenção. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá bom? Ai, pessoal, falei muito hoje, hein? Pelo amor de Santo Antônio, que horas são? Socorro, tô quase 1 hora aqui, vocês são doidos? Empolguei. Fábio, o que tem o sexo? Me conta o que você pensou. Os gêneros? Feminino, masculino? Como assim, circuito? Não entendi sua pergunta, amor. Estamos acabando, viu? Diga. Marquitos. Tudo bem, queridão? Deixa eu só ver se o Fábio escreve de novo a pergunta dele. Ih, Fábio, alimentação das fantasias, acho que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Andréia Cidreira está agradecendo as lives, diz que ajuda muito. Fico feliz, porque esse é o objetivo, viu? Justamente fazer essa divulgação para que vocês possam fazer isso acontecer. O Leandro está perguntando, como que dentro de um contexto escolar, onde cada aluno tem uma peculiaridade, aplicamos os conceitos discutidos até agora? Então, Leandro, não dá para eu falar sobre isso assim, sabe? Aqui, assim, bateu, levou. Não existe uma regra de ouro. Tem tanto conhecimento por trás dessa história que precisa ser estimulado para que realmente você possa entender. Não existe uma técnica, não existe uma cartilha. Essa coisa que as pessoas hoje em dia esperam receber, que é uma cartilha de como fazer, se alguém te entrega essa cartilha, ela está fazendo uma simplificação de algo que é complexo. Então, como é que eu posso, aqui numa live, te dar uma cartilha de que jeito que a gente aplica isso numa escola? É tão complexo, envolve tantos fatores, envolve a compreensão de tantas coisas, de tantas observações diferentes. De verdade, eu não sou favorável a, dentro da escola onde eu tenho 30, 35 alunos numa sala de aula, eu pensar em educação voltada para cada uma deles. De verdade, a gente tem que mudar um pouco alguns paradigmas, como a importância de uma aula, né? A importância de eu ficar lá falando sobre alguma coisa. O que significa aprender baseado em projetos. Tem vários conceitos que precisam ser ampliados, sabe? Eu não me sinto à vontade de resumir isso numa frase, porque eu nem consigo. Então, eu vou ficar te devendo essa, tá? A leitura dinâmica é um exercício, sim, é a ampliação de uma capacidade, né? Mas o quanto que você transfere isso, né? Você vai ficar bom para fazer leitura dinâmica, certo? É isso. O Paulo, o que você não concorda, Paulo? Pelo amor de Deus. O que você tá bravo aí?
Paula, a história de neurociência e neurociências, né? É assim, olha. O termo neurociência é o termo original. Se você for ver, a sociedade mais antiga científica de neurociência se chama Society for Neuroscience. Então, no singular, Society for Neuroscience. Essa sociedade americana que tem lá 50 mil pessoas. O congresso está acontecendo agora. Está rolando o congresso lá. Ou acabou ontem, uma coisa assim. 40 mil pessoas, tá? E chama-se Society for Neuroscience, no singular. Se você pegar Kandel, ele usa o termo no singular. Por que no Brasil, e só no Brasil, ok? O termo no plural pegou fogo? Porque o professor Roberto Lente, que é uma pessoa que eu respeito muito, ok? Não estou fazendo uma crítica ao professor Roberto Lente. Quando ele escreveu o livro dele, que é um dos livros mais lidos em neurociência no Brasil, que chama-se 100 bilhões de neurônios, ele escreveu que existiam diferentes neurociências. A neurociência comportamental, a neurociência molecular, a neurociência bioquímica, a neurociência, sei lá, genética. Tem lá uma lista de neurociências. Aqui eu discordo, porque o termo neurociência foi cunhado para ser uma junção, para significar a reunião das diferentes formas de se estudar o cérebro. Foi por isso que a neurociência foi criada. Não para a gente dividir de novo em diferentes abordagens. O que faz com que a gente consiga, na verdade, várias especialidades. Então, a neurociência social, a neurociência da religião, sabe? Então, eu discordo dele nesse aspecto. Porque eu acho que quando eu penso em unificar, eu quero fazer uma coisa só. Eu quero gerar um conceito único, que dê base a uma forma de entendimento sobre como o cérebro funciona, para dar suporte para a psicologia, para dar suporte para a filosofia, para dar suporte para o treinamento, até para dar suporte para a PNL. Que as pessoas falam, o que você fala da PNL? A PNL é uma técnica que tem vários resultados. Não tem ciência? Não, não tem ciência. Tem comprovação prática. O que ela precisa? De ciência. Então a neurociência tem que dar suporte à PNL e dizer isso é bom, isso não é bom. Não é jogar fora, não é ciência, me dá arrepio, vou fugir daqui. Nada a ver. Isso é preconceito. Porque tem um monte de gente que está usando lá e que muda o comportamento das pessoas com a tal da PNL. Então, você vai refutar, vai dizer isso aqui não entra na academia? Não, eu quero saber o que é que você está falando. E aí tem coisa que eu sei, que está falando que não tem sentido, tem outra que tem. A maior parte das vezes, a técnica funciona, mas a explicação para a técnica é que não é boa. Porque a explicação foi construída com uma neurociência do passado, da década de 80, da década de 90, não com a neurociência do século XXI. Né? Então, eu não uso, você nunca vai me ver falando em neurociencias, porque para mim isso não existe. Eu estou falando de uma unificação, de um trabalho de unificação. Isso não significa que o professor Roberto Lente está errado, não é isso. Mas, nesse ponto de vista, por esse ponto de vista, a gente discorda, tá? Acho que sim, viu, Marcos? Eu conheço muitas e muitas pessoas que praticam a hipnose terapêutica. Inclusive, tem um fisioterapeuta que é uma pessoa que eu admiro, tá? Que é uma gracinha de pessoa que trabalha com dor crônica, que é uma figura que eu tenho, Rodrigo Riso, que eu respeito muito, e que faz um trabalho lindo com hipnose para pacientes que têm dor crônica. Tá? E todo o trabalho dele balizado em neurofisiologia. Então, sabe, tem que tomar um pouco de cuidado com o preconceito. Tal. Agora, neurociências não ajudam. Né? E aí eu acho engraçado que as pessoas falam assim, eu quero estudar a neurociências. Estranho, né? Neurociências e aprendizagem. Estranho, porque se você vai falar de aprendizagem, você está falando da neurociência cognitiva, então não dá nem para usar o termo no plural. Né? Mas é por aí vai. E assim caminha a humanidade, como diria o meu amigo Lulu Santos. Não, ele não é meu amigo. Eu ia querer ser amiga dele, mas não sou. Tá bom, Fabito. Eu respondo para você pessoalmente depois. Tá bom? Gostou da palestra de cerebelo, Carla? Eu adoro cerebelo. Tem sido o tema que eu mais gosto de falar sobre.
Hoje a live teve 1 hora de duração. Vocês acham o fim, hein? Ninguém vai assistir essa live. Ficou muito comprida. Mas é isso, pessoal. Sempre agora aqui na fanpage, tá? Não mais lá no perfil, porque não cabe todo mundo lá. Hoje nós tivemos 50 pessoas em média assistindo ao vivo. Fico muito feliz. Quanto mais gente vier, melhor. Mais eu gosto, tá? Pessoal, divulga o trabalho da gente, divulga a pós na Santa Casa, divulga os cursos da Inédita. Afinal de contas, eu preciso pagar o leite lá de casa das crianças. Tchau. Um beijo, viu? Fiquem bem. Até.